Fala pessoal, bem-vindos ao canal Futebol Expressivo. Nós vamos estar aqui falando sobre as notícias do Flamengo. Flamengo que ontem perdeu para o Internacional e foi uma derrota muito chata, que deixou muito claro que o Flamengo ele precisa de mudança. E mudança na cabeça dos jogadores, reformulação de time e garra para querer ganhar alguma coisa esse ano. Porque o Flamengo ele até correu bem, os jogadores correram, mas não entregaram aquilo que a gente sabe que eles podem entregar. A gente via que em 2022 a âncora do time era o João Gomes, o Rodinei era o desafogo pelo lado direito, porque o Rodinei estava criando muitas jogadas e o João Gomes era a sustentação de marcação. Ou seja, todo mundo estava correndo naquele time e esses dois jogadores faziam a diferença. Com a saída deles, o Flamengo não tem entregado um bom futebol e tem ficado para trás na questão da intensidade em vista dos outros times. Parece que qualquer time hoje do Brasil consegue correr mais que o Flamengo e marcar melhor que o Flamengo. E isso passa muito pelos jogadores e pelo treinador, mas nesse momento tá claro que os jogadores não estão correndo o suficiente, não estão entregando o suficiente. Isso aqui é uma crítica para quem tem assistido os jogos do Flamengo e tem visto a moleza. Ontem no caso, no jogo, eles correram bem, eles se entregaram mais e mesmo assim não conseguiram o resultado. Mas dá para mudar, e o Flamengo ele precisa de reforços, precisa ali de um volante marcador como o João Gomes era. Na minha opinião, o Cuejá, ele é um bom nome para esse meio de temporada do Flamengo, que vai chegar agora. E o Flamengo precisa de laterais e também atacantes, porque o Cebolinha não rendeu até agora. O, o Bruno Henrique tá voltando de lesão. Pedro e Gabigol não estão funcionando muito bem. No caso, o Pedro ele tem funcionado mais sozinho. E, infelizmente o Pedro ele vem saindo. E toda vez que ele sai, o treinador chega e fala, algum treinador, qualquer um que passa, a gente precisava de intensidade e acabou tirando o Pedro. O Pedro, ele é goleador, mas ele não tem velocidade. E isso acaba atrapalhando o esquema de marcação alta, porque ele não tem intensidade de marcação. Mas, em contrapartida, ele marca muito mais gol que o Gabigol. Ele tá numa boa fase, o Pedro, ele desde que chegou, ele tem mostrado o seu bom futebol, desde que ele se estabeleceu na equipe titular, ele não tem tido momentos ruins, sabe? E o Gabigol, infelizmente, não tem marcado. O Gabigol sempre foi um jogador muito importante pro Flamengo. Mas, na minha opinião, tá na hora dele esquentar um banco. Pra ele poder sentir que ele não é intocável dentro daquele time. Que o Flamengo é maior que ele. E que, se ele não tá bem e ele pode estar atrapalhando o time, ele deve sair. Na minha opinião, o Bruno Henrique, ele já voltou de lesão. Já tá em um bom estado para jogar. E eu já teria colocado ele nessas partidas que o Flamengo precisou de uma virada ou precisou de intensidade. O Cebolinha, infelizmente, até agora não desempenhou um bom futebol. A gente pode acreditar ainda, porque o Michael foi dessa forma. O Michael não chegou bem e acabou entregando um bom futebol. E eu vou estar falando aqui sobre o Mano Menezes. Mano Menezes que na coletiva de imprensa ele falou sobre a escalação que foi vazada e ajudou. Ajudou ele a montar o time contra o Flamengo, a como o time ia jogar. E ele acabou se dando bem nessa partida. O X9 que tá dentro do Flamengo, a diretoria deve saber quem é. Não é possível que não saiba. Eles devem ter algum tipo de desconfiança. Por que não faz uma investigação e tenta descobrir quem é e vir à tona jogar nas redes para todo mundo saber quem é esse cara, para ele ser esculachado mediaticamente dentro do Flamengo? Porque o que ele tem feito, ele tem atrasado muito os planos do Flamengo. E uma coisa que eu vou tocar agora, um assunto que eu vou falar é sobre a intensidade do time. A gente via que em 2022 o time do Flamengo ele tinha muitos espaços pelas laterais porque não jogava com pontas, e sim dois atacantes à frente, Pedro e Gabigol, e os laterais eles avançavam muito. No caso, um dos lados avançava mais, que era o do Rodinei. E a sustentação do meio de campo era o João Gomes. A sua intensidade, e o Rodinei era o desafogo pela direita. E os dois marcadores eram Pedro e Gabigol, que estavam lá na frente, sempre fazendo seus gols. Infelizmente, o Flamengo não renovou com o Dorival, vendeu o João Gomes, deixou o Rodinei sair de graça. E infelizmente, isso resultou numa diferença de intensidade do time, diferença de estilo de jogo. O Vitor Pereira veio, não entregou um bom trabalho e acho que ainda piorou a equipe, fazendo com que os jogadores não jogassem bem. E agora essa bomba tá nas mãos de São Paulo para ele poder resolver. E o Flamengo ele vem sendo zoado pelos adversários. Até que não tá jogando contra a gente. Ontem no jogo do Palmeiras e Vasco,
as torcidas estavam zoando o Flamengo com aquela zoação do Real Madrid pode esperar, sabe, que o Marcos Braz fez dentro do vestiário. Infelizmente o Flamengo tem virado chacota e isso tá sendo muito chato, porque o Flamengo ele tem que voltar a ganhar, tem que voltar a impor respeito aos seus adversários, porque ele, o Flamengo ele nunca foi tão zoado como ele tem sido agora. E Pedro e Gabigol estão muito mal jogando juntos. Parece que não funciona mais a dupla. O São Paulo acabou tirando o Pedro por questão de intensidade, porque o Pedro ele é muito parado, como eu já tinha falado. Só que ele faz muito gol. E o Gabigol ele se mexe, ele circula, ele cria espaço, ele toca a bola, ele dá passes importantes que deixam o adversário de frente pro gol, mas ele não tem feito gols e ele é atacante. E isso acaba meio que atrasando o lado dele, então a gente fica naquele dilema. Pedro ou Gabigol? Um tem intensidade, faz gol. Um tem intensidade, não faz gol, o outro não tem intensidade e faz gol. E os dois são importantes. E em contrapartida temos o Bruno Henrique, que também voltou e infelizmente não tem tido muitas oportunidades. E sobre o Bruno Henrique, nós vamos estar falando aqui sobre o fim de contrato dele que acaba no final da temporada. E no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E lá em Minas Gerais, estavam falando sobre interesse de times de lá no Bruno Henrique, caso o Flamengo não renovasse com ele, mas o Flamengo já está correndo atrás da renovação do Bruno Henrique justamente para poder não ficar para trás e perder um atacante do nível dele. E eu acho que se o Flamengo colocar uma proposta boa na mesa para ele e ele ver essa proposta, ele não vai recusar, porque o Bruno Henrique ele tem muita identificação com o Flamengo, ele foi muito feliz aqui e eu tenho certeza que ele pode ser muito feliz ainda, mesmo depois dessa lesão, mesmo depois de ficar um ano sem jogar. Pessoal, se inscrevam no canal, ative o sininho. Essas foram as notícias do Flamengo. Peço a vocês que comentem aqui embaixo o que vocês estão achando desse Flamengo que não tá passando confiança, no começo de trabalho do São Paulo que vai ser difícil porque as características de cada jogador não batem muito com o estilo de jogo dele, porque o Flamengo não tem jogadores raçudos, como tinha em 2022. Dois jogadores que desequilibravam o time, que era Rodinei e João Gomes, pela sua intensidade. E os outros jogadores também não estão muito bem. Na minha opinião, precisa de reforços, precisa de um Cuejá ali no meio de campo, precisa de um atacante mais agudo como o Michael também. O Flamengo poderia ir atrás desses jogadores, até porque acredito que o Al Hilal não seguraria eles. Tem grande chance deles voltarem. E cabe ao Flamengo querer contratar eles de volta, para que eles possam voltar e desempenhar o bom futebol necessário que o Flamengo precisa, porque os jogadores que estão hoje não estão fazendo esse trabalho. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso, tamo junto, valeu.